Boa noite. A Polícia Federal prendeu o filho e 2 irmãos do principal acusado de matar o ambientalista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. Foi durante uma operação contra a pesca ilegal no Vale do Javari, no Amazonas. O Ministério da Saúde lança amanhã uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Desde 2015, o Brasil está fora da meta de imunização. A Polícia do Rio investiga a morte do marido de um diplomata alemão. Hoje é sábado, 6 de agosto, e o Brasil TV já está no ar. A Polícia Federal prendeu hoje o filho e 2 irmãos de um dos acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. Os agentes fizeram uma operação contra integrantes de uma quadrilha que atua na pesca ilegal em áreas indígenas do Vale do Javari, no Amazonas. A operação da Polícia Federal está ocorrendo desde a madrugada de hoje para cumprir 7 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nos municípios de Atalaia do Norte e Benjamin Constant, a cerca de 1.138 quilômetros de Manaus, além das comunidades ribeirinhas vizinhas a esses 2 municípios. De acordo com a Polícia Federal, os 7 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. A gente lembra que 2 desses mandados foram contra 2 pessoas que já estão presas. O Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que foi preso suspeito de envolvimento nas mortes do Bruno Pereira e do Dom Phillips, ele é um assassino confesso, e também o Colômbia, que se apresentou lá atrás dizendo que não tinha envolvimento com as mortes do Bruno e do Dom, e sim com a pesca ilegal. O Colômbia, que teve agora o nome verdadeiro revelado como Rubens Vilar Coelho. Hoje, na madrugada, o Amarílio de Freitas Oliveira foi preso. Ele é conhecido como Dedê, e o detalhe é que ele é filho do Amarildo da Costa de Oliveira. Nessas prisões também estão outros 2 irmãos do Amarildo, que é o Otávio e o Eliclei da Costa de Oliveira, além de outros 2 homens que moram ali nas comunidades ribeirinhas dessa região indígena do Vale do Javari. Então, o Colômbia, que já está preso, é suspeito de ser o chefe da quadrilha que atua na pesca ilegal ali na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, além de toda essa região indígena dessa área aqui no estado do Amazonas. De acordo com a Polícia Federal, essa investigação é paralela à investigação das mortes de Bruno e de Dom, mas também estão de forma indireta ligadas, porque, de acordo com a Polícia Federal, o Bruno Pereira, indigenista, foi morto depois de tentar combater a pesca ilegal naquela região, e o Dom Phillips morreu por estar com ele naquele momento ali no local. Os 2 desapareceram no dia 5 de junho, fazendo uma expedição na Amazônia, naquela região. Foram vistos pela última vez nessa data e encontrados mortos cerca de 10 dias depois. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. Pescadores amigos do ambientalista Adolfo Duarte, conhecido como Ferrugem, encontraram um corpo do rapaz que estava desaparecido havia 5 dias numa represa em São Paulo. O Leandro foi um dos pescadores que acharam o corpo. Eles acamparam todos esses dias para fazer as buscas. Eu tô aqui já tem uns 4, 5 dias sem ir para casa, né? Que a gente tá em busca, né? Que a gente falou que só ia sair daqui quando localizasse ele, né? Para a família ficar em paz, né? Seu Jair também é pescador. Falou da tristeza que a comunidade está sentindo. Eu perdi um irmão. O que ele fez aqui pro Cantinho do Céu, né? O Lago Azul, muita coisa, sabe? Olha, vai ficar um vazio muito grande, sabe? A localização dá fim à agonia da família após quase 5 dias de buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros, pela Guarda Náutica da capital e por pescadores. Eles conhecem, o rapaz está todo dia com ele, andando, né, aqui, passeando. E os moradores conhecem, meu filho está aqui todo dia. No domingo passado, Ferrugem fez uma postagem de agradecimento, comemorando o aniversário de 41 anos. Nessa outra foto, ele comemora os 15 anos da filha. Em junho, Ferrugem tinha participado das gravações do programa Mistura Paulista, aqui da Globo. Ele já era muito conhecido pelo trabalho de educação ambiental e limpeza do manancial. Em 2019, o programa Como Será também gravou com o coordenador da ONG Meninos da Billings, que ajudou a desenvolver o turismo comunitário nessa região do Grajaú. A polícia abriu inquérito para investigar o sumiço de Ferrugem e já estava considerando o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Durante depoimentos, 4 jovens que estavam no barco com ele contaram a mesma história.
Disseram ter pago R$50 para a ferrugem pelo passeio. 3 disseram que no retorno a embarcação deu um solavanco. Um dos rapazes contou à polícia que assim que Ferrugem e uma das moças caíram na água, ele assumiu o comando do barco e começou a retornar em direção à margem. Uma única boia foi lançada em direção aos dois, que foi agarrada pela jovem que conseguiu se salvar. Ferrugem não foi mais visto. Ele deixa a mulher e uma filha de 15 anos, mas acima de tudo, ele deixa muita saudade nos amigos e familiares. Faz 10 anos que nós perdemos o meu neto com câncer. Todo mundo se desmanchou, mas meu filho cuidou de tudo até o fim. O refúgio para o meu filho foi cuidar de outras crianças. Ele nadar, pegar uma criança deficiente, colocar um colete, atravessar, sabe? Era uma maneira de preencher a falta do Miguel. E eu sei que o meu filho faleceu no lugar que ele mais ama. Isso me conforta e essa lembrança que eu quero ter dele, sorrindo, essa imagem do meu filho que eu quero guardar. A polícia do Rio de Janeiro está investigando a morte do marido de um diplomata alemão. O belga Walter Henri Biot foi encontrado morto ontem à noite numa cobertura em Ipanema, na zona sul da cidade. Ele era casado havia 23 anos com o cônsul alemão Uwe Ebert Hahn. No registro de ocorrência, o cônsul disse à polícia que os dois estavam na casa quando o companheiro passou mal e caiu no chão. Mas o laudo do IML apontou que o belga sofreu traumatismo craniano causado por uma lesão na nuca e que também apresentava outros machucados no corpo. Hoje à tarde, peritos da Polícia Civil foram até a cobertura do casal e viram que uma funcionária limpou as marcas de sangue que estavam no chão do apartamento. O cônsul alemão disse à polícia que o marido estava triste porque eles iriam se mudar em breve para o Haiti. O casal morava no Rio havia 4 anos. Também no Rio foi enterrado hoje o corpo do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho. Jerominho foi assassinado na última quinta-feira na zona oeste da cidade. Câmeras de segurança flagraram o crime. 3 homens encapuzados e armados com fuzil desceram de um carro branco e dispararam contra Jerominho e o cunhado dele. Os atiradores fugiram. A polícia ainda não tem a identificação deles. Jerominho ficou preso entre 2007 e 2018, junto com o irmão, o ex-deputado Natalino Guimarães. Eles são apontados como os fundadores de uma das maiores milícias na zona oeste do Rio. A polícia prendeu os 2 suspeitos de matar uma psicóloga e uma empresária na cidade de Catalão, em Goiás. Um dos criminosos disse que a arma disparou sem querer. As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos se aproximam do shopping onde a vítima tinha uma cafeteria. O que está de boné verde e máscara é apontado pelas investigações como comparsa. O de moletom é suspeito de atirar e matar a psicóloga Daniele Salvador, de 39 anos. Segundo a polícia, os 2 suspeitos de cometer o crime estão presos. Um deles estava escondido numa casa que fica num bairro perto de onde aconteceu o assassinato. Já o comparsa foi pego no hotel de Caldas Novas. Os 2 homens já tinham passagens pela polícia por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça. Um deles tinha saído da cadeia há cerca de 2 semanas. Nós conseguimos encontrar as vestes, as roupas utilizadas na data de ontem, durante esse crime, e também estamos fazendo a apresentação dessas roupas aqui na delegacia. O suspeito de atirar em Daniele é Marcelo da Silva Martins. À polícia, ele falou que queria roubar o carro da vítima e acabou atirando sem querer. Daniele tinha acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Ela levou um tiro dentro do carro. A bala acertou o pulmão da psicóloga, que morreu antes do socorro chegar. Agora, os suspeitos devem responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas num acidente entre um ônibus e uma caminhonete em Campo Mourão, no Paraná. O acidente foi numa rodovia estadual, a PR-158, em Campo Mourão. O ônibus e a caminhonete bateram de frente. Na batida, a caminhonete ficou completamente destruída. O motorista, de 34 anos de idade, morreu no local.
No ônibus que saiu do município de Assis, estado de São Paulo, ia para Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, 24 pessoas ficaram feridas. Os feridos foram trazidos para 2 hospitais aqui de Campo Mourão e também para a UPA da cidade. Alguns foram enviados para realizar exames de tomografia, raio-x, mas todos que estão aqui conosco na UPA estão estáveis. Nós conversamos com uma passageira que estava no ônibus e teve ferimentos leves. Ela falou do acidente. Eu acho que eu desmaiei, porque eu levei 2 cortes na cabeça. Então, quando eu acordei, já estava no ônibus virado, estava uma gritaria, um tumulto. E aí estava saindo bastante sangue de mim, mas assim eu consegui afastar os bancos e ir para frente para conseguir sair do ônibus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco você vai ver. Milhares de devotos estão de volta à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para a tradicional romaria. E tem também a festa do vinho em Santa Catarina. É já já. O Ministério da Saúde lança amanhã uma campanha para estimular a vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. A procura nos postos está muito baixa. Há 6 anos que o Brasil não consegue bater a meta do Ministério da Saúde de 95% das crianças vacinadas contra a poliomielite. A última vez foi em 2015 e de lá para cá os números ficaram abaixo de 90% por 4 anos. Em 2020 caíram ainda mais. Ano passado, a cobertura vacinal contra a doença foi muito baixa. Menos de 70% das crianças menores de 5 anos foram vacinadas. Este ano, segundo dados do Ministério, nem metade do público-alvo veio aos postos para tomar a primeira dose da vacina. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. A Carmen descobriu a doença aos 4 anos de idade. Ela morava em Belém do Pará e disse que a mãe não tinha acesso a todas as informações como se tem hoje. Minha perna entortou bastante, encurtou, ela ficou muito deformada. E nesse período para cá, eu tive que fazer várias cirurgias corretivas, né? Foi muito sofrido. Eu falo que as consequências são para a vida toda, né? E uma gotinha ali pode fazer a diferença total na vida de uma criança. Desde 1989 que o Brasil não detecta casos da doença. Em 1994, o país recebeu inclusive a certificação de eliminação da poliomielite da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Mais recentemente, a doença reapareceu em alguns países, como Estados Unidos e Israel. Isso levantou um alerta. No início do ano, a OPAS pediu que os países das Américas redobrassem os esforços para vacinar crianças. A vacinação é extremamente importante para o país continuar livre de doenças que já foram eliminadas e manter nossas crianças e adolescentes saudáveis. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações reforçou que há risco da poliomielite voltar. Por isso, a importância do engajamento da população. Essa falsa sensação de segurança de pessoas que nunca viram ou nem conhecem alguém que tenha tido polio, elas nunca viram e não conhecem porque foram vacinadas. Uma doença que era responsável por muitos casos de paralisia, de hospitalização e de morte. E a gente conseguiu eliminar isso. E sim, temos o risco de que retorne. Então, atenção, a vacina da polio, que protege contra a paralisia infantil, é aplicada aos 2, 4 e 6 meses com doses injetáveis. O reforço é em gotas para todas as crianças de 1 a 5 anos. Na segunda-feira, também começa a campanha nacional de multivacinação, que prevê a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes de até 15 anos. E este sábado foi dedicado à saúde em Manaus. A prefeitura está oferecendo consultas, exames e vacinas para toda a população. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo desse mutirão é ampliar a oferta de consultas para pessoas com diabetes e hipertensão, além também de disponibilizar mais exames preventivos e também aplicação de vacinas que estão disponíveis no calendário nacional.
Para receber o atendimento, não é necessário fazer o agendamento. Aqui em Manaus, normalmente, durante os sábados, apenas 11 unidades de saúde costumam abrir das 8 horas da manhã até o meio-dia. Durante os 3 sábados de mutirão, essas unidades serão ampliadas para 50 e o horário também será estendido até as 4 da tarde. Leandro Guedes, de Manaus, para o Brasil TV. Obrigado. No sul de Santa Catarina, um evento que tinha sido adiado por causa da pandemia está de volta. É a Festa do Vinho, que celebra a produção da bebida com uva nacional. Olá, nós estamos aqui no Vale da Uva Gate e, claro, além do vinho, muita festa com shows nacionais, show regional e também muita comida típica italiana aí à base de polenta, salame, fortaia e muita massa. Essa é a 20ª edição da Festa do Vinho, que vai até amanhã. Aqui nessa região são produzidos por safra cerca de 250 mil litros de vinho. E o destaque, é claro, é o vinho branco feito com a uva Gate, que só é produzido aqui na região do Vale da Uva Gate. Em 2011, a região chegou a ganhar identidade própria, foi a primeira do estado a receber identificação geográfica. A uva Gate é resultado do cruzamento entre uvas europeias e também americanas. Os primeiros vinhos foram produzidos aqui há cerca de 120 anos, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos. Essa festa não acontecia há 2 anos por conta da pandemia, e nesse ano volta com tudo, com uma expectativa aí de cerca de 60 mil pessoas passando aqui pela cidade, em busca de muita diversão, muita comida boa e, claro, bons vinhos. E a Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, também está de volta. Depois de 2 anos, mais de 500 mil devotos estão na cidade. Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, comemora mais de 3 séculos de romarias. São exatos 331 anos de uma história de fé e devoção de milhares de fiéis e de romeiros vindos de todos os cantos do país. A Romaria do Bom Jesus este ano foi reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado. Mais de 500 mil romeiros visitaram a cidade, carinhosamente conhecida como a capital baiana da fé. Este ano, a tradicional procissão com a imagem do Bom Jesus percorreu as principais ruas da cidade com a participação dos romeiros. É um momento muito esperado porque a romaria volta a acontecer de forma presencial depois de mais de 2 anos suspensa por causa da pandemia. Foram 10 dias de festa, com missas, visitação na gruta e muita demonstração de fé no Bom Jesus. Boa Romaria a todos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente domingo. Tchau, tchau.